testemunhas daquilo que Jesus fez e a sua ressurreição também. E o Evangelho, a base é essa ressurreição de Jesus. Portanto, João estava guardando, né, buscando guardar a igreja, porque muitas pessoas estavam apostatando da fé, muitas pessoas estavam negando Cristo, né? Então ele novamente ele menciona aqui, né? Digo isso porque muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tal é o enganador e o anticristo. Cuidem de vocês mesmos para não perderem as coisas pelas quais trabalhamos, mas recebam plena recompensa. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Aquele que permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém vier a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa nem o saúdem, pois quem o saúda se torna participante das suas obras malignas. Então perceba que João, esse que está falando do amor, esse que está falando para viver em amor. Ele está dizendo o seguinte: olha, todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Aquele que permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém vier a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem. Você percebe? Se alguém não trouxer o ensino de Cristo, não o recebam em casa, nem o saúdem. Pois quem o saúda se torna participante das suas obras malignas. Ou seja, aquela coisa, a pessoa, não, mas que isso, eu só recebi na minha casa. Mas eu não concordei. Pois é, mas João está dizendo, nem recebe na sua casa. Pois se alguém vier a vocês e não trouxer esse ensino, não receba nenhum saúde, pois quem o saúda se torna participante das suas obras malignas. Tenho muito a escrever a vocês, mas não é meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-los e conversar com vocês face a face, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da sua irmã eleita enviam saudações. Terceira carta, agora de João, o presbítero, a quem? Ao amado Gaio, a quem amo, na verdade. Amado, oro para que tudo vá bem com você e para que esteja tão saudável fisicamente como é espiritualmente. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que testemunharam sua fidelidade, de como você continua vivendo na verdade. Não tem alegria maior do que ouvir que os meus filhos vivem na verdade. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos. Apesar de não conhecê-los, eles testemunharam à igreja a respeito desse seu amor. Você fará bem se ajudá-los na viagem deles, de modo que honre a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram, sem receber ajuda alguma dos gentios. Portanto, devemos acolher irmãos como estes com hospitalidade, para que nos tornemos cooperadores da verdade. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o primeiro entre eles, não nos recebe. Quanto a isso, se eu aí for, chamarei a atenção dele para o que ele tem feito, depreciando-nos com palavras maldosas. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos e impede os que desejam recebê-los, expulsando-os da igreja. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, aquele, porém, que faz o mal não viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos testemunham bem dele, e a própria verdade testemunha a seu favor. Nós também testemunhamos, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Tenho muito a escrever a você, mas não desejo fazê-lo com tinta e pena. Em vez disso, espero visitá-lo em breve, e então conversaremos face a face. A paz seja com você. Os amigos daqui enviam saudações, saúde os amigos daí, um por um, nome por nome. Judas, então, mais uma vez, né, a carta, você percebe que é o mesmo,
a mesma preocupação de João ali, e ele escreve aos irmãos, e depois endereça a pessoas específicas, mas a todos ele está guardando, buscando, orientando a guardarem a fé, né? Para que não se desviem, para que mantenham sempre laços de amor. É isso que ele está fazendo. Agora, chegamos aqui então no livro de Judas. Judas, obviamente. Quando a gente lê, esse aqui é o livro do Judas lá que traiu Jesus. Não, né? Não. Esse Judas aqui, no grego é Iodas, no hebraico é Yud, Jud, ou seja, o nome no original é Judá. Então, Judas de Judá, que era um dos irmãos de Jesus, ok? Inicialmente, esses irmãos de Jesus aí, eles não reconheciam Jesus, inicialmente não reconheciam ele como o Messias, mas depois dos seus feitos, sua morte e ressurreição, passaram a ser seguidores, né, de Jesus. Pois bem, era Tiago, né, que a gente leu há pouco, né, e no hebraico é Jacó, né, era um dos irmãos de Jesus, aí José, Simão e Judas, ou Judá, ok? Então, se tornou um servo de Jesus Cristo, Judas, irmão de Tiago. Ele escreve aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Esses irmãos, eles se tornaram os primeiros irmãos da comunidade ali em Jerusalém, né? Eles da comunidade de Israel, os cristãos, né? Eles se tornaram pioneiros ali na fé, né? Então, são eles que lideram ali a igreja, os primeiros cristãos após a morte e ressurreição de Jesus. Pois bem, o que acontece? Assim como João, assim como Tiago, muitos se desviavam da fé. Ou melhor, assim como João, assim como Tiago, a preocupação de Judas é a mesma, por muitos estarem se desviando da fé, e muitos estarem pervertendo o evangelho. Então, eles constantemente faziam recomendações, né? Recomendações e reiteravam os fundamentos de crença, de fé, né? E é isso que Judá, né, o Judas, faz aqui, novamente, através da carta. Ele vai denunciar o erro de alguns líderes, aqueles que estão pervertendo a fé dos irmãos. E aí ele faz algumas analogias, né, com situações do Velho Testamento, com menções de ocorrências, de ocasiões, de acontecimentos do Velho Testamento. Para nós não faz muito sentido, nós gentios, mas para os judeus isso faz muito sentido, porque sempre fez parte da história deles. Então, várias menções aqui, quando o judeu ouvia isso, eles lembravam, até hoje lembram, né? Toda a história, lembrando que os judeus, eles mergulham na Torá, né, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, eles sabem da lei, da história, e eles liam também os profetas. E outra, liam também livros escritos que hoje não estão na Bíblia. Mas, para a cultura judaica, isso sempre foi muito latente, isso sempre foi muito importante. Por exemplo, Enoque. Não está na Bíblia aqui, Enoque, um livro de Enoque. Mas eles liam e tiravam ensinamentos para a sua vida. Por isso que Judas, ele faz algumas analogias, ainda que com histórias de profetas que não estão agora aqui, não tem um livro específico aqui na Bíblia, mas para o contexto judaico isso faz muito sentido, ok? Então Judas agora,
Ele escreve dizendo assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Que a misericórdia, a paz e o amor sejam multiplicados a vocês. Amados, embora eu tivesse me empenhado muito para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever e encorajá-los a batalhar pela fé, que foi confiada aos santos de uma vez por todas. Pois certos, batalhar pela fé, guardar a fé. Pois certos homens cuja condenação fora anunciada havia muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Olha a preocupação. Estes são ímpios. Transformaram a graça do nosso Deus em devassidão e negam Jesus Cristo, o nosso único soberano e Senhor. Embora já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar você de que Jesus salvou um povo da terra do Egito. Olha, agora ele começa a fazer algumas referências da história do povo hebreu. E isso faz muito sentido para o judeu. Quero que vocês lembrem que teu conhecimento, embora já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar você de que Jesus salvou um povo da terra do Egito, mas destruiu posteriormente os que não creram. Quanto aos anjos que não conservaram a sua posição de autoridade, mas abandonaram a própria morada, ele tem guardado em trevas, presos em correntes eternas para o juízo do grande dia. Então você percebe que ele fala da rebelião de Israel no deserto, ou seja, alguns que abandonaram a fé, não creram na promessa da terra prometida e morreram no deserto. Ele menciona isso. O que ele está dizendo? Irmãos, eu quero que vocês guardem a fé de vocês, não decaiam da fé. Porque nós já temos muitos exemplos que aconteceram. Lembra do povo do Egito? Nossos antepassados? Pois é, muitos deles decaíram da fé, não creram e por isso morreram no deserto, não entraram na terra prometida. Lembro também que alguns anjos se rebelaram. Isso é descrito lá em Gênesis 6, né? A história conta, a Bíblia relata que alguns anjos, eles... Está descrito aqui, né? Está descrito, olha só. Quanto aos anjos que não conservaram a sua posição de autoridade, mas abandonaram a própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Ou seja, está falando, até os anjos que foram rebeldes, saíram da sua posição, estão presos, esperando, aguardando o juízo. Ele está dizendo, não decaiam da fé. Não abram mão da promessa. Não neguem o Cristo. Todos que negaram, abandonaram a sua posição de fé, seja o povo no deserto, seja os anjos que tomaram as filhas dos homens, né? E aí a gente já leu sobre isso, né? E aí nasceram os gigantes, que são os nefilins, né? Que são resultado dos anjos que se materializaram e tomaram as mulheres na terra e, portanto, nasceram os gigantes, são os nefilins. Pois bem, os anjos rebeldes, a rebelião de Israel no deserto, e agora ele continua. Quanto aos anjos que não conservaram a sua posição de autoridade, mas abandonaram a própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. De modo semelhante, Sodoma e Gomorra, olha o terceiro exemplo aqui, Sodoma e Gomorra, as cidades ao redor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno, ela serve de exemplo. Da mesma forma, levadas por seus devaneios, essas pessoas contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades, gloriam-se e difamam os seres celestiais. No entanto, o arcanjo Miguel, quando disputava com o diabo, argumentando sobre o corpo de Moisés, não ousou julgar, acusando-o de caluniador, mas disse, o Senhor o repreenda. Esses tais, ao contrário, difamam o que não entendem, mas é exatamente nas coisas que entendem por instinto que se corrompem, como animais irracionais. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem. Comem com você sem temor algum.
de modo que pastoreiam a si mesmos. São nuvens sem água, carregadas pelo vento de um lado para o outro. Árvores de outono, sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar, que espumam os seus próprios atos vergonhosos. Estrelas errantes, para quem está reservada a escuridão e das trevas para sempre. Enoque, o 7º desde Adão, profetizou acerca deles. Vejam, eis que o Senhor vem com seus milhares de santos, para julgar todos e convencer cada um dos ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente, acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Estes são murmuradores e descontentes, que seguem os seus desejos impuros, falam altivamente e adulam os outros para tirar vantagem. Todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais se deixam levar por seu instinto natural, pois não têm o Espírito. Meu Deus, olha, aqui é feita uma exortação, Judá, aqui está fazendo uma exortação, Judas, né? Está fazendo uma exortação à perseverança e está dizendo, olha, existem aqueles que causam divisões entre vocês, os quais se deixam levar por seu instinto natural, ou seja, um modo natural de interpretar as coisas. Seja através de uma correção que a pessoa recebe, uma instrução que a pessoa recebe, ela entende de forma natural. E aí, Judas está falando isso. Olha, nos últimos tempos, haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais se deixam levar, o quê? Por seu instinto natural, pois não têm o Espírito. Então, é muito desafiador, né? A obra de Deus, né, ela precisa ser edificada através do Espírito Santo. O Espírito Santo não é natural, não é carnal, não é um pensamento humano, é movido pelo Espírito, por meio da sua palavra. Judas está dizendo, sabe o que acontece? Tem muitos murmuradores, descontentes, que seguem seus desejos impuros, falam altivamente e adulam os outros para tirar vantagem. Ou seja, a pessoa está naquele contexto, mas está descontente, está murmurando, segue os seus desejos impuros, falam de forma soberba, e ainda persuadem os outros para tirar vantagem. Todavia, amados, lembre-se do que foi predito pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês, nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais se deixam levar por seu instinto natural, pois não têm o Espírito. 20. Quanto a vocês, amados, edifiquem-se na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto aguardam a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. Salvem outros, arrebatando-os do fogo. A outros ainda, mostre misericórdia. Com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Aquele que é poderoso para protegê-los de tropeçar e apresentá-los sem mácula e com grande alegria diante da sua glória, ao único Deus, o nosso Salvador, sejam a glória, majestade, poder e autoridade, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém e amém. Bem, essa carta então de Judas, ou Judá, o nome hebraico e grego também, irmão de Jesus. Ok? Chegamos então ao livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, nós estamos a 3 dias de nós concluirmos nossa leitura devocional. Talvez a gente passe um pouquinho, por conta agora que estamos ingressando em Apocalipse, de Gênesis a Apocalipse. Então, Apocalipse significa revelação. Senta ali agora. Por quê?
Tu vai precisar agora ler aqui. Tá? Apocalipse, se você quiser anotar aí, Apocalipse significa revelação. O nome Apocalipse significa revelação. Revelação. A palavra, né, Apocalipse significa revelação. Pois bem, eu sei que para muitos de nós, durante muito tempo, o Apocalipse foi uma coisa muito complexa. Quantas vezes, né, talvez você tenha lido e não entendia. Por quê? Porque Apocalipse é um livro a ser estudado, ele é cheio de significados. Não é um livro, embora também contenha mensagens e citações históricas, mas ele não é um livro contando uma história. Apocalipse é um livro cheio de significados, ok? É como você participar de uma cultura de um lugar. Assim, por exemplo, como nós aqui no Rio Grande do Sul, nós temos quase que o nosso dialeto, né? E cada frase ou cada ditado tem um significado, né? Então, esses dias eu estava falando com alguém, eu estava falando de renguear Cusco, né? O frio tá de renguear Cusco. Então, o que é renguear Cusco? Até mesmo para nós, né? Muitas vezes a gente busca, tá, mas o que é isso? O que essa palavra quer dizer? As músicas, nossas músicas aqui da nossa cultura gaúcha, né? Da nossa cultura, elas são carregadas de significado. A gente às vezes não sabe por que a música gaúcha, a nossa música, a nossa música, ela não viraliza no Brasil inteiro. Mas como é que vai viralizar, irmão? Olha só. Pedras Mouras das Quebradas do Ianduí. O que acha? Quem é que vai reproduzir isso? Quem é que entende o que isso quer dizer? A coisa é complexa, né? Camoatino de Melo Campeiro. Você percebe? Um negócio que cada palavra tem um significado. Assim é Apocalipse. Quantas vezes a gente escuta as músicas, né? Olha, guri, aquela do Vilso Paim, que diz, pega o zaino para enfrenar. Meu Deus, o que é enfrenar? O que é zaino? Então você vai perceber que você tem que emergir na cultura para descobrir o significado. Assim é Apocalipse. Precisa estudar, precisa olhar para a cultura da época, para o que estava acontecendo na época, para a cultura da localidade, e agora esses elementos, essas menções, elas carregam um significado. Por isso que muitas vezes a gente lia Apocalipse primeiro, ou nem lia por conta de medo. Talvez aqui você diz assim, era um livro que eu passava porque eu tinha medo do Apocalipse. E quando fala de Apocalipse, o que vem na sua mente? Fim do mundo, tá acabando tudo, né? E aí isso remetia a medo. Então tem a coisa que a gente evita, né? A gente vai lá, evita, não quero nem mexer com isso aí. Segundo, eu tentei, mas não entendi nada. Eu vou falar de uma besta, um negócio que emerge do mar, sete chifres, 7 olhos, um negócio esquisito. Sim, tudo tem significado. Por isso que Apocalipse, então, é um livro que você pode estudar. Mas, irmãos, olha só, eu falo para você. Quando é cheio de significados, você tem que cuidar. Você não pode, a sua maior referência não pode ser a internet. Porque na internet tem de tudo. Tem gente falando de tudo. E às vezes a pessoa vai lá e coloca no Google para descobrir e ouve alguém falando do Apocalipse. É uma bagunça. Então, a nossa sugestão é que você fique com aquilo que nós ensinamos para você. Claro que você deve estudar, pode estudar, mas você vai ter que ter discernimento, porque a base de fé, a base de crença, os fundamentos de fé vai determinar muita coisa. Por exemplo, Apocalipse vai falar muito a respeito do reino também. Assim como Jesus falou a respeito do reino, Apocalipse vai se cumprir muita revelação a respeito do reino do céu. Então, quem é salvo, quem não é salvo? Depois da morte, para onde vai? O que vai acontecer em relação a coisas que já aconteceram e em relação ao futuro também? O que vai acontecer? Para onde nós vamos? Quando morrer? O que acontece? Jesus vem? Quem é elevado? Quem que fica?
Isso são todas essas respostas aqui. Então é o seguinte, a nossa indicação, você não saia ouvindo um monte de gente da internet que é uma bagunça, ok? Então tem gente muito boa, você vai encontrar pessoas sendo coerentes, mas você vai encontrar também, como em qualquer lugar, né, pessoas fazendo muita bagunça, falando muita coisa, né? Então, caso você tenha dúvidas, pode perguntar para o seu líder de GC, caso não seja, é, caso precise, a gente precisa ampliar essa compreensão ou aprofundar essa compreensão, pode nos procurar, a gente vai buscando entendimento e revelação juntos, ok? Eu falo isso para você não criar uma confusão na sua mente em relação ao livro de Apocalipse. Mas Apocalipse, aquilo que para nós era um livro muito difícil, mas como que vai ser difícil se o próprio nome do livro já diz que o livro é de revelação? Então, Apocalipse significa revelação. O nome Apocalipse é igual a revelação. Ou seja, aquilo que estava em trevas, aquilo que estava obscuro, agora é revelado. E começa. Quem que escreve? O autor é João, o apóstolo de amor, preso do amor, ele preso na ilha de Patmos, velhinho, e Deus dá. Impressão minha ou o fundo musical parou novamente? Parou? Ricardo, tá por aí? O Ali, tá por aí? Ok, ok. Apocalipse, então, inicia João, preso na ilha de Patmos. Imagina, João, velhinho, preso na ilha de Patmos, porque era uma ameaça para a época. Imagina, João, quase que não conseguia talvez ficar de pé, preso. Aí disseram, não, acabamos agora. Agora não consegue produzir mais nada. Aí Deus dá para ele somente o Apocalipse. Apocalipse significa revelação. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos servos as coisas que em breve devem acontecer. Revelação das coisas que em breve irão acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, vamos lá. Aqui está descrevendo o título, o autor e o assunto do livro. Revelação. Do quê? Das coisas que em breve hão de acontecer. Do futuro? Ok. A quem foi endereçado um anjo, revela para João. Deus envia um anjo que revela para João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Então, João tem uma visão. João, preso na ilha de Patmos, ele cai agora em sono profundo e tem uma visão a respeito das coisas que aconteceram e que iriam acontecer. A respeito daquele contexto em que a igreja estava vivendo, sendo perseguida. Isso nós estamos falando de 2000 anos atrás. Mas também em relação ao futuro. Revelação. Era um sonho profético. Revelação. Então Deus envia um anjo e dá visões para o apóstolo João, que estava preso na ilha de Pátimo, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia. Então você é bem-aventurado, você é feliz, você é abençoado só de ler o livro de Apocalipse. Só de nós estarmos lendo o livro de Apocalipse, a palavra de Deus está dizendo que você já é bem-aventurado. Existe uma bênção que recai sobre a sua vida. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Agora, a menção aqui essa introdução, mas agora, João, ele diz assim, João,
As 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros. Tem pessoas que têm medo de ler Apocalipse, certamente, certamente, né? Porque justamente se sentem condenados e não sabem o que vai acontecer no futuro. Pois bem, o Apocalipse vai revelar o que vai acontecer. É revelação. João agora endereça essa carta às 7 igrejas que se encontram na Ásia Menor. Irmãos, olha só, hoje, onde é a região da Turquia, lá tinham 7 igrejas, correto? Você sabe, mais uma vez, o Apocalipse é um livro de significados. O 7 é a completude de algo na Terra. 3 é a completude na criação. 7 é a completude de algo na Terra. Então, por ocasião de João estar preso em Patmos, na ilha de Patmos, naquela época, existiam 7 igrejas na Ásia Menor, igrejas em várias cidades, correto? João estava supervisionando as igrejas, e ele agora escreve essa carta, endereçando essa carta àquelas igrejas, fazendo correções e elogios. Ok? Você entende isso? João estava supervisionando e estava agora elogiando. Eu quero dizer que vocês, irmãos dessa cidade, estão muito bem nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui. Mas tenho contra vocês uma coisa, que vocês estão fazendo e procedendo dessa maneira. Eu sugiro que vocês deixem de agir assim, passam a agir de outra forma e o Senhor vai abençoar vocês. É isso que ele faz. Ok? Então, por ocasião da vida de João, ele estar preso em Patmos, existiam 7 igrejas na Ásia Menor, onde hoje é a região da Turquia. No entanto, essas cartas que eram endereçadas àquelas igrejas que existiam lá, a carta também tem um aspecto profético. Diz respeito àquilo que iria acontecer com as igrejas, totalidade da igreja, falando de igreja agora como corpo de Cristo, todas as igrejas na face da terra. São princípios, são fundamentos, são preceitos, são ensinos e correções para cada igreja ao longo da época, ao longo das épocas. Então, é como, imagina o seguinte, você está exortando o seu filho, mas ele está aprendendo também, recebendo ensino para a vida toda. Você está corrigindo algo naquele exato momento, porque o filho incorreu em algum erro, certo? Você está corrigindo. Mas o ensino fica para a vida toda? Percebe? Esse é o aspecto profético. Coisas que vão acontecer lá na frente. Você já está, através de uma disciplina, você corrigiu o momento, mas você também aplicou um ensino, um fundamento para a vida toda. Assim também é a carta que João está endereçando às igrejas. Ele está resolvendo o problema naquele momento, mas também, profeticamente, está apontando para coisas que iriam acontecer. E hoje estão acontecendo essas coisas. Já aconteceram algumas e outras estão acontecendo nesse exato momento. Pois bem, João endereça essas cartas às 7 igrejas que se encontram na Ásia. E aí ele cumprimenta a igreja. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Espera aí. Da parte de quem? Daquele que é, que era e que há de vir. Ele era, ele é. Mas ele haverá de vir. Da parte dos 7 espíritos. 7 espíritos que se acham diante do seu trono. 7, mais uma vez, a completude de Deus na terra. 7, completude de algo. 7 espíritos de Deus, a completude, plenamente espírito, que estão e se acham diante do trono de Deus e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama, ou seja, João está dizendo, eu estou escrevendo a vocês, irmãos da igreja, das 7 igrejas. E eu estou escrevendo, não é de mim, é da parte daquele que era, que é e há de vir.
Aquele que tem é plenamente espírito, e esses espíritos estão diante do trono de Deus. Da parte de quem? Da parte de Jesus, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Esse Jesus é aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para a glória do seu Deus e Pai. A ele, a Cristo, ao Filho, ao unigênito, ao primogênito, a fiel testemunha, o soberano, a ele seja a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens. Quem? O Filho. Lembra, Jesus falou, eu vou, mas voltarei. Eu irei, mas voltarei para vós outros. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até aqueles que o traspassaram. Espera aí. Quando Jesus veio, há 2000 anos atrás, nem todos os olhos viram. Nem todo mundo viu. Pois bem, a segunda vinda de Jesus. Ele veio, por muitos não foi reconhecido, e nem todo olho viu. Nem todo mundo reconheceu. Mas João está dizendo que ele virá nas nuvens. É esse dia que nós estamos aguardando. Ele virá nas nuvens e todo olho verá, até mesmo os que os traspassaram. Todo olho verá. Na volta de Cristo Jesus para estabelecer o seu reino aqui na terra, todo olho verá. Todos os ímpios, todos os santos, até mesmo aqueles que os traspassaram, todo olho verá. Perceba isso. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Olha agora, ele revela, João descreve quem Cristo é. Eu sou o Alfa e Ômega. Percebe? É João escrevendo aquilo que ele está recebendo de instrução e revelação por meio do anjo. Correto? É um anjo que dita para João e mostra para João. É alguém, imagina alguém visitando um condomínio ou uma cidade e depois diz, eu gostaria que você fizesse um relato de tudo que você viu. Você é levado em um determinado lugar e depois alguém diz, faça um relato de tudo que você viu e ouviu. Aí começa a escrever. É isso que o João está fazendo. E aí aquele que diz, que dita para ele, ele escreve. O que ele está mandando escrever? Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e aquele que haverá de vir, o Todo-Poderoso. Quem está escrevendo? O início e o fim. Apocalipse aponta agora para o fim. Quem está dizendo? Aquele que é dono dos tempos, aquele que era, que é e haverá de vir. Ele é o Alfa e o Ômega, aquele que inicia e aquele que conclui. Agora, João escreve, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. É lindo, né? João andou com o apóstolo João, apóstolo do amor, andou com Jesus, e agora ele poderia se apegar a todos os seus títulos, mas ele chama de irmão nosso. Ele disse, olha, eu sou irmão vosso. João, eu sou irmão vosso. Tempos, né, que muitos buscam títulos. Meu Deus, é um título em cima de outro título, olha, falta agora pouco para a pessoa se auto-intitular como querubim, né, como serafim. Meu Deus, é muito título, é muita coisa, é muita glória, é muito glamour. Mas João, que teve a revelação dos tempos do fim, ele disse, olha, sabe quem está falando? É irmão vosso. Eu sou João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Tá vendo? Ele está descrevendo. Eu estava preso na ilha chamada Patmos pelo testemunho de Cristo Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, dizendo, João, o que tu vê, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Lembra que um anjo está ditando para João. Está dizendo, João, o que tu vê, escreve às 7 igrejas, escreve num livro e manda às 7 igrejas.
a Éfeso, a igreja que está em Éfeso, a igreja que está em Esmirna, a igreja que está em Pérgamo, a igreja que está em Tiatira, a igreja que está em Sardes, a igreja que está em Filadélfia e a igreja que está em Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado eu vi 7 candeeiros de ouro. Voltei-me para ver quem falava comigo, e eis que vi 7 candeeiros de ouro. Circula aí, candeeiros. Você vai ver, ó, pastor, mas já começou a aparecer palavra aqui. O que é um candeeiro? Eu já não entendo. Pois é, mas a Bíblia explica a Bíblia. Você precisa continuar lendo para você entender o que é um candeeiro. A Bíblia mesmo vai explicar o que é um candeeiro. E coisas que não está explicado propriamente em Apocalipse, tem que olhar para os outros textos da Escritura, na história. Aí a gente descobre qual é o significado, ok? Então, voltei-me para ver quem falava comigo e voltando vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho de Homem. Um semelhante ao Filho do Homem. Com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Aleluia. Aleluia. Você percebe? A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. É lindo porque nós temos a descrição do Jesus pobrezinho de Belém. Mas agora aqui João está descrevendo aquele que tem todo o poder. Aquele agora que é cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Seus cabelos brancos como a alva lã. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas. Perceba mais uma vez, outro símbolo aqui. Estrelas, 7 estrelas. Ele tem na mão direita, olha, alguém com os cabelos brancos como a neve, olhos como chama de fogo, no peito cingido de ouro, os pés como bronze polido. Não está vendo uma figura aqui, e tem na mão, essa figura tem na mão direita 7 estrelas. 7 estrelas, e da boca saía uma espada afiada. Olha, tudo isso são símbolos proféticos, percebe? Imagina uma visão, você está tendo uma visão, vê alguém com olhos como chama de fogo, cabelos brancos como a neve, um peito, um cinto de ouro, vestes talares, pés como bronze polido, e agora tem na mão 7 estrelas, e sai da boca uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilha como o sol, na sua força. Quando vi, João está vendo Jesus glorificado. João, ele viu Jesus em carne, mas agora ele vê o Todo-Poderoso. O Jesus que foi elevado aos céus. Ele conheceu o pobrezinho de Belém, mas agora lhe é revelado o glorioso da Nova Jerusalém. Esse é o Cristo glorificado. Eu sei que eu e você, por muito tempo, temos ou carregamos a imagem do Jesus, aquele Jesus dos quadros pintados, com seu rosto triste, ou o Jesus do crucifixo, o Jesus pendurado no madeiro. Mas agora João descreve que ele não está com o rosto triste. Nós não cremos num Cristo com o rosto triste, semblante de dor, de aflição, porque ele venceu a morte. Ele agora está junto com o Pai, e ele é agora o glorioso. Ele é o poderoso, ele é em glória, está em glória, foi glorificado. Tinha na mão direita, por que na mão direita? Mão direita simboliza a máxima força, a máxima potência. Agora o Cristo, ele tem na mão direita, na mão de máxima potência, força, ele tem 7 estrelas, e da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando ouvi, João está dizendo, quando eu vi ele,
Eu caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, olha, João, quando você percebe que todos que encontraram, tiveram uma experiência, a gente leu aqui vários, né, que tiveram uma experiência com Deus, uma experiência com Cristo. Eles caíram de joelhos, João, velhinho, na ilha de Pátmos, diante do glorioso, da visão do glorioso, ele cai de joelhos. O apóstolo do amor, o João, velhinho, ele cai prostrado diante da glória do Todo-Poderoso. Quando o vi, caí a seus pés como morto, diz João. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita e disse, João, não temas. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Eu estive morto, aleluia, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho a chave da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, João, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Percebe? Escreve, João, as coisas que são hoje, mas escreve também essas coisas, não são somente para hoje, são as coisas que irão acontecer depois dessas. Quanto ao mistério das 7 estrelas, João, tu viu as 7 estrelas na minha mão? Sim, eu vi. Só que eu não sei o que isso significa. Bom, agora ele revela. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão, e os 7 candeeiros de ouro, o que as 7 estrelas significam? O que os 7 candeeiros significam? Bom, significa isso. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. São os líderes das 7 igrejas, João. Glorioso está dizendo, escreve essas cartas e envia essas cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Das coisas que estão acontecendo hoje, mas as coisas que irão acontecer no futuro. E esse que está falando contigo, João, é aquele que tem na mão direita, na máxima potência, tem as 7 estrelas. Que são essas 7 estrelas? O que significam? São os líderes das 7 igrejas que estão na Ásia Menor. Os líderes estão nas mãos do glorioso. Sempre lembre disso. Todos aqueles que são chamados por ele estão nas mãos dele. A mão, ela tem o poder, então, de proteger, mas também de apertar e de esmagar. Todo homem de Deus precisa saber que está nas mãos do glorioso. Todo cristão precisa saber que está nas mãos do glorioso. A mão que protege, a mão que consola, mas a mão também que esmaga, a mão que trata, a mão que corrige, é a mão direita. Quanto ao mistério das 7 estrelas, são 7 líderes, são os líderes das 7 igrejas que estavam lá na Ásia Menor. E também os 7 candeeiros. O que são os candeeiros? As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são o quê? As igrejas. Então, 7 candeeiros, candeeiro significa igreja. Os 7 castiçais, 7 candeeiros. Então, João tem essa visão, e agora ele começa a escrever cartas com uma mensagem endereçada às 7 igrejas que estavam na Ásia Menor. Elas, historicamente, estavam lá naquela época, essas igrejas. Mas também tinha um aspecto profético. Significa que essa carta, ela é recomendação para nós, que somos igreja no dia de hoje. Amém? Aquelas igrejas que estavam lá e a igreja na terra hoje. Ao longo desses 2000 anos, estamos em 2025 depois de Cristo. A igreja vem se perpetuando na terra. Portanto, essas recomendações, ao longo do tempo, elas fazem sentido para nós, como igreja. Cada igreja vive um tempo profético. E essas cartas, elas são mensagens, exortações, correções, de acordo com os tempos proféticos. Então, tem a ênfase das igrejas. Você vai ver que cada igreja aqui tem uma ênfase e uma correção. Ao longo desses 2000 anos, a igreja, como um todo, na face da terra, se portou de uma maneira. Mudam-se os tempos, mudam-se os desafios das igrejas. As ênfases. Assim como uma igreja, quando está nascendo, quando está sendo gerada no início, sofre
determinados tipos de crises, de lutas, assim como um casamento, assim como uma família, assim como alguém que está começando a sua vida. Passam-se os anos, outras lutas e outros testes e outras provações são enfrentadas, sim ou não? Assim também, a recomendação do glorioso para João é que, naquele tempo, as igrejas estavam passando por dificuldades, mas profeticamente, ao longo desses anos, até que Jesus volte e estabeleça seu reino aqui na Terra, são recomendações para as igrejas. Portanto, o glorioso manda, João escreve e endereça essas cartas às 7 igrejas que estão na Ásia. E aí João agora começa a escrever, então, e o glorioso começa, por meio do anjo, revelar o que ele deveria escrever para a igreja, para as 7 igrejas. A primeira carta é endereçada à igreja que estava em Éfeso. Éfeso, lembra que Paulo, lá no capítulo 18, ali em Atos dos Apóstolos, relata que Paulo chega a Éfeso e ali eles plantam a igreja com Priscila e Áquila, não sei se você lembra disso. Pois é, os irmãos estavam lá em Éfeso e se tornaram igreja lá. Pois bem, agora, João, que estava lá preso na ilha de Patmos, tem uma visão, e essa visão, o glorioso manda escrever uma carta de exortação para a igreja que estava em Éfeso. E a carta diz assim, ao anjo da igreja, ou seja, ao líder da igreja. Sempre lembre, quando Deus quer falar com o povo, quando ele quer corrigir alguma coisa, ele vai falar com o líder da igreja. Assim como lá no Éden, quando Deus foi corrigir algo na vida do casal, ele foi falar com Adão. Agora, quando Deus vai corrigir alguma coisa, ele vai chamar aquele que está liderando. Ao líder da igreja. A carta endereçada à igreja, ao líder da igreja, e diz respeito a toda a igreja. Olha como é espiritual. Estamos falando do Novo Testamento. Portanto, ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. São as estrelas. As estrelas são os anjos da igreja. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, ou seja, os líderes nas mãos direitas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Sabe, irmãos, o negócio de Deus na terra não é com grandes empresas. O negócio de Deus na terra não são as grandes companhias. O negócio de Deus na terra não são com as reservas de petróleo. O negócio de Deus na terra é com a igreja. Deus não fica visitando o hospital, o orfanato, embora tudo isso os seus seguidores, os seus discípulos o façam. Mas o negócio de Deus, que Deus está edificando na terra, é a igreja. O que ele visita, ele anda no meio da igreja. O glorioso se revela. Eu sei que tem muita coisa que a gente vai fazer e achar que Deus pode transitar no meio de muitos lugares, mas o negócio onde Deus está com seus olhos fitos, o glorioso, ele anda no meio da igreja, dos candeeiros. Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Éfeso, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Obras, Éfeso tinha obras, tinha labor. O que é labor? Labor é trabalho com sacrifício. Éfeso, os irmãos ali da igreja de Éfeso, eles tinham muito trabalho, eles tinham obras, eles tinham labor e perseverança. E que não pode suportar homens maus. E que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. E os achaste mentirosos. E tu, Éfeso, tens perseverança. E tu suportaste provas por causa do meu nome. E não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti uma coisa. Éfeso,
Você percebe que ele começa elogiando. Ele diz: olha, eu conheço as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança. Conheço tudo isso. Suportaste muita coisa por causa do meu nome. Suportaste muita coisa por causa do meu nome. No entanto, tenho, porém, contra ti uma coisa. Abandonaste o teu primeiro amor. Ele diz: olha só, tu tem obras, tu tem labor, trabalho com sacrifício, tu tem perseverança. Sabe aquele jogador que joga machucado? Ele persevera. Perseverança. Ele joga, mas joga no sacrifício. Joga, mas joga no mesmo lesionado. Ele persevera, ele tem labor. É obra com sacrifício. Éfeso era uma igreja que havia crescido, mesmo diante de um contexto muito desafiador, muito trabalho, muita obra, muito labor, muito sacrifício e perseverança. No entanto, ele diz: tenho, porém, contra ti uma coisa, que abandonaste o primeiro amor. Abandonaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O que Deus está dizendo? Éfeso, você tem muita obra, você faz muita obra para Deus. Só que tem uma coisa que se perdeu no meio desse caminho todo. Você perdeu o primeiro amor. Querido, é possível levar uma vida inteira fazendo obra para Deus, mas perder a paixão por Ele. É possível nós fazermos muita coisa para Deus, mas não andarmos como alguém que é apaixonado por sua presença. O que é isso? É quando a gente só ora por uma agenda, a gente só jejua por uma agenda. Se tirar o culto, se tirar a responsabilidade do GC, se tirar o devocional, a gente vira um ímpio. Sabe por quê? Porque perdeu o amor. Tem um monte de obra. Éfeso tinha um monte de obra. Mas o glorioso está falando agora. Não é o Zé da esquina. É o glorioso, estava dizendo. Éfeso, eu conheço as suas obras. E isso aponta, aspecto simbólico, aponta para a nossa vida. Eu conheço as tuas obras. Conheço o teu labor, o teu sacrifício, a tua perseverança. Mesmo em dias desafiadores, você continua fiel. Só tenho, porém, contra ti uma coisa, que abandonaste o primeiro amor. Sabe quando perde-se a paixão pelo Senhor? Éfeso caiu nesse grande problema. É quando se faz, mas se perde a paixão pelo que se faz. É quando quando serve ao Senhor, mas não é de todo o coração, perdeu a paixão. Sabe quem que será encontrado? Sabe quem que serão achados por ocasião da volta de Jesus? Não basta ser noivo. Precisa ser uma noiva apaixonada. Que eu e você, por ocasião da volta de Cristo Jesus, sejamos encontrados apaixonados por Ele. Guarde o seu primeiro amor. Olha o que ele diz: lembra de onde caiu. Lembra de onde tudo tornou natural. Embora você esteja fazendo muita coisa, com sacrifício e labor. Éfeso, se você não arrepender e voltar ao primeiro amor,
Eu removerei o meu candeeiro do teu meio. Eu tirarei a minha presença do teu meio. Queridos, hoje, se você for lá na Turquia, na região onde estava a cidade de Éfeso, não tem nenhuma igreja lá. Nenhuma igreja. Porque Éfeso não arrependeu. E, portanto, ele removeu o candeeiro. Interessante, né? Que a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Correto? O inferno não consegue remover a igreja. Mas tem coisa que é próprio glorioso que remove. Tem coisa que nem o diabo consegue arrancar do lugar que você está. Mas tem coisa que é o próprio Deus que diz: eu estou removendo porque perdeu o primeiro amor. Tem gente que nem o diabo consegue remover ele. Toda a luta e tribulação, ele está ali plantadinho. Mas tem coisa, quando perde a paixão, quando perde a sensibilidade do espírito, quando perde o amor, o coração, a pessoa está na posição, tem obra e tem sacrifício, mas perdeu a sensibilidade. Não tem mais a relação, a vida, a paixão. Está fazendo, mas é protocolar. Embora tenha muito sacrifício. É isso que acontece com ela. Tem perseguição, tem labor, tem perseverança, tem. Mas perdeu uma coisa, perdeu a paixão. Irmãos, uma coisa que nós não podemos perder. E que o Senhor nos guarde. E que o nosso coração sempre queime a chama da paixão pela presença de Deus. Peço para o Senhor Jesus: Senhor, eu quero sempre ter guardado no meu coração a paixão pela tua presença. Nós sejamos livrados de sermos aqueles que fazem muita obra para Deus, mas perdemos a presença, a paixão por Ele. Sabe o que é mais perigoso? É quando a palavra é pregada, quando o louvor é cantado, quando a reunião é estabelecida, quando nós estamos ali em um ambiente que tem palavra, que tem glória, que tem unção, que tem adoração, que tem devoção ao Senhor, mas o nosso coração está indiferente. Pior coisa é quando Deus está falando, mas aquilo não mexe mais com o nosso coração. A gente vai para o culto só esperando talvez uma novidade, mas a palavra ela não mexe mais no nosso coração. Aquela coisa de, no começo eu era apaixonado, a gente perdeu, não evangeliza mais ninguém, não fala do amor de Deus para ninguém, perdeu o primeiro amor. Sabe, o primeiro amor não é somente o amor que a gente amava o Senhor, né? Embora faça parte, mas o primeiro amor é a consciência de que nós éramos amados pelo Senhor. João diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O primeiro amor é você saber, a consciência que você tem de que você é profundamente amado por Ele. Olha essa exortação para Éfeso. O glorioso está mandando uma carta para a igreja que estava lá em Éfeso, dizendo: João, escreve para os irmãos que estão lá em Éfeso: irmãos, eu conheço as tuas obras, conheço tudo que você já fez, eu sei que o que você faz tem labor, tem sacrifício, tem noite não dormida, tem sacrifício envolvido, o seu cuidado, você tem sido perseverante, embora tenha durante esses anos sofrido muita perseguição. Esse era o contexto de Éfeso. A igreja nascendo, os irmãos perseguidos, coisa difícil. Vamos lá, irmãos. Quem está começando a vida é tudo mais difícil. Sim ou não? Tudo mais difícil. Depois de certa idade, as coisas começam a ficar um pouco, em certas áreas, fica um pouco mais fácil. O início é mais difícil. Éfeso estava rompendo, era a igreja que está iniciando. E ele diz: eu sei que você persevera muito, você tem obras, muitas obras. Só tem uma coisa. Eu tenho, porém, contra ti uma coisa. Você abandonou o primeiro amor. Não queima mais no seu coração a paixão que queimava antes. Você antes desejava a presença. Pastor, chegamos assim na rema, mas o Senhor tem se revelado a nós intensamente nos últimos... Aleluia. Aleluia. E é isso que ele diz: lembra-te de onde que foi que caiu. Onde foi? Lembra-te de onde caiu e deixou de ser apaixonado do teu primeiro amor. Lembra-te de onde caiu. Arrepende, ou seja, mude agora e volte ao desfrute da presença, a paixão pela glória,
a não ser indiferente quando a palavra do Senhor é falada. Igreja de Éfeso, você tem muita obra para Deus. Irmão, não basta ser noiva. Quem será achado? Quem será tirado aqui da terra? Quem será arrebatado? Seu noivo é uma noiva apaixonada. É crente apaixonado. Não basta ser salvo. Tem que ser um salvo apaixonado para reinar com ele. Não basta ser um cristão que tem boas obras, prática de boas obras, que faz coisa para o Senhor. A gente pode carregar um monte de coisa, fazer um monte de coisa para Deus. Mas ele está corrigindo uma igreja que tem muita obra. Às vezes a gente tem texto de aprovação porque a gente está fazendo muita coisa para Deus. Mas o glorioso está dizendo, não é somente ter boas obras e obra com perseverança, labor. Labor é com sacrifício. Ele está dizendo, tem por aí contra ti uma coisa. Sabe, tem um casamento, quer ver? Como que é? Você tem um marido que faz tudo por você, mas olha, e tá com a melhor casa, tenta o melhor carro, as melhores roupas, só o seguinte, você só não se sente amado por ele, só isso. Mas é alguém que trabalha muito, é alguém que ainda bate na mesa e diz o seguinte, mas já tô colocando comida dentro dessa casa, tô colocando, olha só, tô dando o melhor para vocês, tô trabalhando muito. E com sacrifício, vocês não vê o tanto que eu trabalho para dar o melhor para vocês. Aí tem um filho dizendo, pai, mas eu só queria a sua presença. Amor, mas eu não me sinto amada por ti. A nossa relação esfriou. Eu sei que tem muito sacrifício da tua parte, mas parece que a gente perdeu o primeiro amor. A gente não é mais apaixonado, como os teus olhos não brilham mais como brilhavam quando me viam antes. Faz sentido? Você percebe? É o glorioso falando. Você tem muita obra. Tenho, porém, contra ti uma coisa, que tu perdeu o primeiro amor. Portanto, lembra de onde caíste. Então, para mim, uma coisa muito perigosa é quando a gente não tem mais sensibilidade, o Espírito Santo, a palavra. Irmão, se a palavra não nos quebrantar, se a palavra não nos constranger, se a palavra de Deus, ela não move algo no nosso espírito, se a glória, a presença de Deus não move no nosso coração, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. João, diante da presença do glorioso, ele cai de joelhos. Davi, diante de uma palavra, uma exortação do profeta, cai de joelhos. E diz, não quero perder a tua presença. E sou homens sensíveis. O glorioso diz para Éfeso, eu sei que você tem muita obra, labor, eu tenho visto tudo isso. Mas tem, porém, contra ti uma coisa. Teus olhos não brilham mais como antes. Você abandonou o primeiro amor. A tua paixão, o teu desfrute pela presença, a tua celebração da presença. Lembra-te de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se você não fizer isso, eu virei contra ti e moverei do seu lugar o meu candeeiro. Do seu lugar o teu candeeiro. Ou seja, a igreja. O glorioso está dizendo, se você não arrepender, eu vou remover a igreja. A igreja de Éfeso, se você não arrepender, eu vou te remover do teu lugar. Caso não, te arrependas. Ele continua. Tens, contudo, a teu favor. Olha, ele elogia, ele exortou, ele fez um elogio. Tem obras, labor, perseverança, elogio. Isso aqui a gente deve aprender, né? Como que o glorioso exorta. Como você quer falar com alguém, quer exortar, primeiro, elogie o que fez de bom. Aprenda com o glorioso. Ele elogia primeiro. Depois ele repreende. Ele elogia, aí ele repreende, aí ele elogia novamente. Ele dá uma esperança.
Olha o que ele diz agora. Tens, contudo, a teu favor uma coisa, que tu odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Tens, porém, contra ti uma coisa. Ou melhor, tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Qual é o grande problema aqui? Os nicolaítas, você não vê essa menção de nicolaítas ao longo da Bíblia. Só vê aqui em Apocalipse. Aí a gente precisa ir para a etimologia, o significado da palavra. Nikolaos, no original é Nikolaos. Nikolaos significa dominadores do povo. Laos, povo. Nikos, domínio. Domínio do povo. Ele diz, tenho, porém, contra ti uma coisa, Éfeso. Ou melhor, tens, porém, a teu favor uma coisa, que tu odeia aqueles que dominam o povo. Aqueles que se colocam, se estabelecem como dominadores do povo. Eu também não gosto disso. Aqueles que se colocam como mediadores, que dominam, escravizam o povo. Tu odeia e eu estou te elogiando por isso. Irmãos, até Jesus, as lideranças do Velho Testamento eram lideranças personalistas. Deus levantava alguém para falar e representar. Após Jesus, agora, é o sacerdócio universal dos crentes. Agora a força não está numa liderança personalista. A força da igreja está nos irmãos. E o grande problema aqui no início, que é até hoje, é o quê? É que tem aqueles que são dominadores do povo. Deus só fala com eles, só eles têm revelação, só eles são os milagreiros. Deus, eles tratam o povo como se Deus não falasse com ninguém. Eles não ministram, não ensinam o sacerdócio universal de todos os crentes. Eles continuam aí na prática do Velho Testamento. E a igreja de Éfeso, os irmãos ali, eles não suportavam aqueles que dominavam o povo. E o glorioso elogiou isso. Tenho a teu favor uma coisa, que tu odeia os nicolaítas, os quais eu também odeio. 7. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. O que nós podemos aprender aqui? Em Éfeso, os irmãos, eles perseveraram na comunhão, no partir do pão, nas orações, de casa em casa. Só que tem lugar que você vai e a luz do Senhor não está mais lá. Tem lugar que você vai, mas eles estão mortos. Eles cantam música de chorar, mas não choram. Cantam música para rir, mas não ri. Nada move, nada os toca. Palavras nos afeta mais. Eles se tornaram o quê? Religiosos. E nós precisamos ser apaixonados pelo Senhor Jesus. E paixão nos remete ao quê? A intensidade. O primeiro amor demonstra o quê? A intensidade em nosso relacionamento com o Senhor. Você precisa lembrar que Apocalipse é uma história de conclusão. É a conclusão de uma história de amor. É isso que é Apocalipse. Lembra que iniciou lá em Gênesis, com Deus plantando um casal no Éden? Apocalipse agora está corrigindo e terminando essa história. E o glorioso está dizendo, nós vamos terminar. A história vai concluir. Mas a gente vai concluir mais apaixonado do que no início. Você percebe? Apocalipse é uma grande conclusão de uma história de amor. No final, a noiva vem descendo do céu. Ou melhor, a noiva está... No final, a noiva está preparada, ataviada, pronta para receber o noivo. E a principal condição de uma noiva que está pronta... Irmãos, deixa eu falar algo para você aqui. Eu já presenciei alguns casamentos. Eu vou falar para você. Eu fico muito preocupado com um casamento em que a noiva não chora. Eu falo para você isso.
Eu já presenciei casamentos que a noiva não chorou. E aí, quando mais ou menos percebo o perfil muito da pessoa, eita, vai ter sérios problemas lá na frente. Ah, pastor, é só uma questão de personalidade. Não é. Não é. Uma noiva, em relação ao noivo, ela precisa se apaixonar. O noivo também. O noivo também. Só que o noivo já demonstrou o seu amor ao ponto de morrer pela noiva, né? O Cristo já morreu pela noiva. Tem prova de amor maior do que essa? Ok. Mas uma noiva precisa ser apaixonada. O mínimo que é esperado de nós como cristãos é sermos uma noiva apaixonada. Eu duvido de cristão que nunca derrama uma lágrima na presença do Senhor. Pode que tenha uma concordância mental a respeito de Jesus, a respeito do Evangelho. Pode ter uma concordância mental. Mas sabe uma coisa, só vai reinar com ele uma noiva apaixonada que ama a sua presença. Quando a gente olha os casamentos, e Paulo diz, olha, isso é a evidência, interpreta Cristo e a igreja. Eu só não olho um casamento, que a noiva não chora, alguma coisa tá errada, irmão. Não é possível. Eu sei que muitas vezes a pessoa segura ali um pouco da maquiagem, mas não tem mulher que é apaixonada, que sabe daquele significado que tem, que aí chega e as lágrimas não vêm aos olhos. Meu Deus do céu, os convidados todo mundo chorando e a noiva não chora, alguma coisa errada tem. No vídeo de todo casamento, não, tá pé já casado. Tá lá, tua noiva não derrama lágrima, alguma coisa errada tem. Até o pastor perguntar se aceita ou se não aceita, você pode dizer não. Porque não basta ser noiva, precisa ser noiva apaixonada. No final, o noivo tem uma noiva apaixonada, preparada, adornada, imaculada, santa, com vestes brancas, aguardando o grande casamento. E Jesus, ele virá em glória nas nuvens, receberá a sua igreja para as bodas do Cordeiro e vai reinar com ele lá. Aqueles que são apaixonados. Ele diz, lembra-te de onde caiu, Éfeso, e volte à prática das primeiras obras. Quer ver? Pastor, mas qual que é a prática das primeiras obras? Vamos lá. Você está dizendo que perdeu o primeiro amor? Bom, só aplica para a sua relação que você já entende tudo. Em determinado momento, uma relação pode esfriar. E alguém diz assim, mas eu perdi o amor. Eu não sinto mais. Aí sabe o que o glorioso diz? Você quer voltar ao primeiro amor? Primeiro, você tem que voltar ao primeiro amor. Como que eu volto? Como que volta a paixão? Como que volta a sentir o que eu sentia lá no começo? Aquele prazer de estar junto, ficava horas no telefone, passava a madrugada inteira falando no telefone e logo pela manhã ia direto trabalhar. Era assim. Aí, em algum momento, a pessoa diz, não, mas eu não sinto mais. Eu acho que o amor se esfriou, acabou. Diz, não, sabe o que é? Lembra-te de onde caíste. Aonde que caiu? Caiu quando deixou de fazer as primeiras obras. Não, mas eu tenho muita obra hoje, mas as primeiras tu te esqueceu. Quais são as primeiras? As primeiras são cuidados. Lembra daquela flor espontânea? Que ninguém precisava pedir, não precisava ser dia das mães nem dia da mulher para você dar uma flor. Eita, Deus pega nós tudo. Não precisava uma data especial para aparecer um Kinder Bueno, aparecer uns Ferreiro Rocher, né? Não precisava. Porque eram práticas. Eram as primeiras obras, lembra? Não precisava uma data especial para vir uma mensagem no WhatsApp ao meio da tarde dizendo, amor, eu te amo. Por quem tu é. Essas são as primeiras obras. Sabe, na vida com Deus, sabe o que é? As primeiras obras? É quando você saiu do encontro querendo servir todo mundo e falando do evangelho. Primeira obra enche você de amor. Quanto mais fala, mais apaixonado você fica.
Quer voltar à paixão, a paixão pela presença? Faça as primeiras obras. É quando você chegava lá para sua família, começava a dizer, gente, vocês precisam ir, você quer levar alguém, quer conhecer o amor de Deus, quer levar alguém no GC. Se está vivo, aí volta a paixão. Seu casamento precisa voltar ao primeiro amor, que alguma coisa se esfriou, volte à prática das primeiras obras. Voltar ao primeiro amor é necessário praticar as primeiras obras. O que é isso? Servir o pequeno. Servir as pessoas que estão iniciando na fé. Você sente... Irmão, quando você cuida de gente que está chegando, você se importa, né? Ou você gera e apacenta, você serve a esposa, serve o pequeno, você volta ao primeiro amor. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso. Ao anjo da igreja de Esmirna, agora, essa é a primeira carta. Éfeso. Segunda carta, a igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: essas coisas diz o primeiro e o último. Irmãos, a maneira que o glorioso se revela para cada igreja, revela também a necessidade que aquela igreja tem. Imagina, para alguém que está enfermo, certamente ele iria se apresentar como: quem aqui está falando é o médico. Não, para alguém que está enfermo, é uma esperança, né? Assim também, a maneira que o glorioso se revela para cada igreja diz respeito à necessidade que aquela igreja tem. E agora o glorioso diz ao anjo da igreja em Esmirna, ou seja, agora tem uma outra igreja aqui. Esmirna. Esmirna significa, Esmirna, circula aí, significa cheiro de mirra. Esmirna significa cheiro de mirra. Cheiro de mirra. Mirra era um perfume que colocava-se sobre... Quando a pessoa morria, era embalsamado e colocava-se perfume para conservar ali durante alguns dias o sepultamento, né? Até o sepultamento, colocava então um perfume. Era mirra. Então mirra é cheiro de morte, ok? Esmirna é cheiro de mirra. Mirra, então, para sepultamento. Então Esmirna era um cheiro de morte. A igreja de Esmirna, ao anjo da igreja de Esmirna, escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto, mas tornou a viver. Peraí, Esmirna cheio de mirra, por que ele está falando? Quem está falando é aquele que morreu, mas ressuscitou? Sim, mas por que ele está falando isso para essa igreja? Porque Esmirna era uma igreja perseguida. Esmirna aponta para os mártires, aqueles que morrem por causa do evangelho. Cheiro de morte. E quem está falando? Essa igreja de Esmirna, aqui, no 2º século, foi perseguida. A igreja na face da terra, estamos falando aí de 1900 anos atrás. A igreja começando, ela foi muito perseguida. Muitos cristãos foram mortos, perseguidos. Até hoje são. Hoje, estima-se que mais de 200 mil cristãos morram por ano no mundo. Nesse exato momento tem gente morrendo por causa do evangelho. Nós vivemos aqui em um país, até então, né, existe uma perseguição, mas ainda é leve. Mas você vai para países agora no Oriente Médio, você percebe a perseguição contra os cristãos. Se alguém se intitula cristão, ele é abandonado pela família, perde todos os seus direitos. E muitos são mortos porque são seguidores de Jesus. Ao anjo da igreja de Esmirna, a igreja de Esmirna é uma igreja perseguida e morta. Para quem está falando a mensagem, está falando para dar uma esperança. Diz: irmãos, a igreja de Esmirna, quem está falando é aquele que morreu, mas ressuscitou.
Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Conheço a tua tribulação, conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Tribulação, perseguição, pobreza, mas és rico. Por quê? Porque a pobreza. Irmão, alguém perseguido consegue ficar. Alguém que está sendo perseguido consegue empreender? Alguém que está sendo perseguido consegue negociar, comprar um terreno, fazer uma casa? Não, está sendo perseguido, tem que andar fugindo. Portanto, essa pessoa consegue ter recursos? Alguém que está sendo perseguido consegue ter recursos? Não. É extrema pobreza. Mas o glorioso está dizendo: eu conheço a tua tribulação, a tua pobreza. Mas eu quero te falar que tu és rico. Está sofrendo, sendo perseguido por minha causa. Em extrema pobreza. Mas sabe uma coisa, tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são. Ou seja, naquela época, muitos judeus matando cristãos, óbvio. Judeus matando, perseguindo cristãos. Lembra de Paulo? Paulo era judeu. E Paulo não consentiu lá na morte de Estevão, que era um cristão? Sim. Portanto, a igreja de Esmirna, estamos falando de século 2 e 3, ok? Está falando do ano a partir de 100 até 300 depois de Jesus. A igreja foi muito perseguida. E muita gente morta, mártires. Ainda acontece até hoje. Mas, especialmente naquela época, a ênfase era uma ênfase de perseguição contra a igreja e contra os cristãos. E o glorioso está dizendo para a igreja de Esmirna, cheio de mirra, cheio de morte: conheço a tua tribulação. Conheço a perseguição. E quem está falando é aquele que morreu. Está falando para a gente que vai morrer. É um consolo. Eu quero te falar uma coisa: é aquele que morreu. Nós ressuscitou. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza e a blasfêmia de muitos aí que se dizem judeus, mas eu falo que não são, porque eles são judeus na carne, mas isso não justifica eles. Eles se falam, são religiosos que se auto-intitulam judeus, mas na verdade não são, de fato. Sendo antes, sabe quem que é essa gente? Da sinagoga de Satanás. São os religiosos. Jesus disse: vocês são filhos do diabo. São sinagoga de Satanás, tá vendo? Ou seja, o glorioso está enviando uma carta para a igreja de Esmirna. Esmirna era uma igreja que existia por ocasião da vida de João, quando ele estava preso lá na ilha de Patmos. Aquilo, historicamente, era para aquele momento, mas profeticamente era para anos que viriam depois. Ou seja, 100 anos depois. Começa a igreja começa uma ênfase de perseguição para todos os cristãos que estavam ali na região de Jerusalém, na região da Judéia, Samaria, e o evangelho começou a chegar em Roma, começou a chegar ali na região da Itália, na Europa, então, começou a se difundir, e os cristãos começaram a serem mortos, até hoje. Muita gente morreu por causa do evangelho, muita gente morre, são mártires. O que é um mártir? Aquele que morre em favor da sua fé. Isso é um mártir. E o glorioso está dizendo o seguinte: quem está falando para vocês é aquele que morreu, mas tem uma esperança. Eu morri e ressuscitei. Ele está dizendo: vocês morrerão, mas vocês ressuscitarão também. E vocês hoje vivem uma pobreza por conta da perseguição, mas vocês estão ricos diante de mim. Não temas as coisas que vocês têm de sofrer. Olha o glorioso dizendo: não tema as coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. O glorioso está dizendo: irmãos, alguns de vocês vão ser presos, outros serão mortos. Não temam isso. Alguns serão lançados à prisão dentre vós, para ser dispostos à prova, e terei tribulação de 10 dias. Tereis tribulação de 10 dias. Então 10 é a completude também. 10 é um tempo completo. Então, isso é um número simbólico, ok? 10 é a completude de algo, ou seja, vocês terão um tempo, existe um tempo completo de perseguição, ok? O 10 simboliza um tempo completo de algo, certo?
Portanto, vocês terão tribulação de 10 dias. Então não é literal. Bom, pode ser literal, mas profeticamente não é literal. É simbólico. É um tempo completo de tribulação. Um tempo, Salomão vai dizer que é um tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, o glorioso está dizendo, vocês sofrerão tribulação de 10 dias. Ou seja, um tempo completo de tribulação. Ou seja, não é para sempre. Perceba que em tribulação, os mártires são perseguidos e mortos. Tribulações, existe um tempo determinado, são 10 dias, um tempo completo. Não é para sempre. Olha o que ele diz. Ser fiel até a morte. O glorioso falando para os mártires. Sejam fiéis até a morte. Eu darei para vocês a coroa da vida. Aleluia. O glorioso falando para a igreja perseguida. Sejam fiéis até a morte. E eu lhes darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Perceba isso. Escute isso. Isso aqui é chave. Jesus anunciou o reino dos céus. A coroa é uma posição de governo no reino. O vencedor, a quem vencer, o glorioso está dizendo que de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Todo homem, todos nós, iremos morrer uma vez. Certo? Todos nós teremos que morrer uma vez. Nosso corpo voltará ao pó. Mas a segunda morte é a morte eterna. São aqueles que não foi achado o nome deles no livro da vida. E eles sofrerão, então, o dano da segunda morte quando forem lançados no lago de fogo e enxofre. Certo? É quando vivem agora, depois do julgamento, do trono branco, serão lançados fora para sempre. Essa é a segunda morte que a Bíblia relata. O glorioso está dizendo para a igreja de Esmirna que aqueles que perseverarem, aqueles que forem fiéis até a morte, ainda que mortos por causa de Cristo, que sofreram tribulação, ele diz, persevera, seja fiel até a morte. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Sabe o que é isso? Os mártires. Quem morre hoje como mártir, a pessoa morreu, foi morta por causa que não negou a fé em Cristo Jesus. O reino já está garantido para eles. É que ele diz, dar-te-ei a coroa da vida. Eles irão reinar. Todo mártir já está garantido no reino. Nós ainda estamos buscando através da nossa fé, da nossa devoção, da nossa paixão pelo Senhor, nós queremos ser encontrados vencedores apaixonados. E queremos herdar o reino dos céus. Mas o reino é por obras. Só que os mártires, o lugar deles já está garantido. Aqueles que morrerem por causa da perseguição, mortos por causa que não negaram a fé em Cristo Jesus. Irmão, isso não é romântico. Para quem vê daqui não é romântico. Mas alguém, meu Deus, às vezes a gente se incomoda porque alguém destratou nossa esposa, o nosso esposo, os nossos filhos. Imagina ver alguém machucando seu filho por conta da sua fé. Alguém arrancando as unhas do seu filho. Alguém arrancando um olho do seu filho na sua frente. Você percebe? Alguém cortando, amputando um membro. Essa maldade. Alguém violentando a sua esposa para que você negue a sua fé e você não nega. Alguém que tantos homens ao longo da história foram maltratados, foram queimados vivos para que neguem a sua fé. Isso não é romântico, mas o glorioso diz, seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. A quem vencer, de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Irmãos, eu vou até aqui porque eu quero especialmente dar ênfase para essas 7 cartas às 7 igrejas, que isso aqui é chave.
fala a respeito da nossa vida, a ênfase da nossa vida. Nós, enquanto cristãos. É a igreja como um todo na Terra. Mas também fala de tipos de cristianismo. Primeiro, a gente pode ser cristão éfeso. A gente tem obra, tem labor, mas não ser apaixonado. Isso aqui é pedagógico para nós. E o glorioso diz: tem porém contra ti uma coisa, que tu abandonou teu primeiro amor. Volta à prática das primeiras obras e volte ao primeiro amor. Eu e você precisamos sempre andar como cristãos apaixonados pelo nome. Guardar sempre a paixão pelo Senhor, pela sua presença, como um noivo apaixonado. Mas como que eu mantenho essa paixão? Pratica as primeiras obras. Lá no seu casamento, pratica as primeiras obras. Teve esse casamento tão apaixonado como lá no início, primeiras obras. Faça aquilo que você fazia lá no começo. Segunda coisa, você será perseguido por causa de Cristo Jesus. Ele diz: seja fiel até a morte, e eu dar-te-ei a coroa da vida. E de modo nenhum você sofrerá o dano da segunda morte. Seja fiel até a morte, ainda que haja perseguição, ainda que a sua família negue você, ainda que parentes depreciem você por conta da sua fé, ainda que gente resista a você, debochem da sua fé, ainda que você seja maltratado, ainda que benefícios seus sejam cortados por conta da sua fé, permaneça fiel até a morte, porque você receberá a coroa da vida. Suporte, permaneça fiel, seja fiel até a morte, irmãos, que eu e você seremos encontrados fiéis até a morte. De modo nenhum sofreremos o dano da segunda morte. Amém? Amanhã nós continuamos aqui a carta da igreja de Pérgamo, a terceira carta. Lembrando que aqui é João, o apóstolo João, lá na ilha de Patmos. Ele cai em sono profundo e tem uma visão. Aparece um anjo e fala coisas para ele e diz para ele: escreve em cartas e manda às 7 igrejas que estão na Ásia. Essas cartas, essas coisas que eu vos escrevo, é para as coisas que estão acontecendo agora e as que irão acontecer ao longo da história até que Jesus volte. Ok? Então, profeticamente, para nós cristãos, isso aqui são ensinos para nós. Como acabei de aplicar aqui, simbolicamente, eu ensino para mim e para a sua vida. As 2 primeiras cartas. Volte à prática das primeiras obras. Não abandone o amor. O primeiro amor. Mantenha a chama da paixão no seu coração. Segunda coisa. Seja fiel até a morte. Porque para aquele que for fiel até a morte, esse receberá a coroa da vida. Você será recompensado no reino dos céus. Amém? Amanhã voltamos e continuamos aqui na igreja de Pérgamo, a terceira carta, a terceira igreja, aqui em Apocalipse. Amém? Você percebe? É rico de significado. Mas você percebe? Não foi difícil de você entender. Porque a Bíblia explica a Bíblia. Mas agora eu estou fazendo questão aqui. Agora nós estamos estudando. Chegando no Apocalipse, agora estou fazendo questão de abrir cada detalhe aqui. Claro, tem mais coisa. Mas assim, o básico, quero abrir aqui com você para que isso seja marcante. Porque senão a gente só vai fazer uma leitura aqui cheia de significado, mas a gente não aprofundar, isso não vai ser pedagógico. Eu prefiro a gente gastar alguns dias a mais aqui, mas isso já ficar marcado no seu coração. Amém? Graça e paz. Você, noiva de Cristo, apaixonado, você, irmão apaixonado pela presença. Amém? Mantenha a chama da paixão acesa no seu coração e seja fiel até a morte. Não negue Cristo, não negocie. Ainda que você tenha prejuízos por conta disso, ainda que você seja morto por conta disso, seja fiel até a morte. Amém? Graça e paz, uma boa tarde para você. Lembrando que semana que vem temos o grande batismo, né? Vai ser uma festa. E temos o curso de batismo também. Hoje, na Zona Sul, tem curso de batismo. Esteja servindo os irmãos. Cuide dos pequenininhos, né? Estamos chegando. Pois certamente seu coração, as primeiras obras, vai manter o seu coração aquecido. Amém? Quero ler, alguém escreveu algo aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui. Amém. Marcado pro resto da minha vida, pastor, que bênção está vivendo tudo isso, o amor me encontrou. Aleluia. Aleluia, Senhor. Que alegria. Amém, querido. Mais uma vez, boa tarde. Fique bem.
Lembrando sempre que Deus tem um plano e bons pensamentos a seu respeito. Amém? Viva o plano de Deus. Planos de futuro, da esperança, planos de paz, planos de bem, não de mal. Amém? Tchau, tchau. Eu trabalho para você. Tchau, tchau. Tchau, Antonella. Tchau, Antonella. Não mexe, filha. Tchau, tchau. Tchau, querido. Tchau, tchau, todo mundo. Tchau, tchau, Tonton. Tchau pra todo mundo. Tchau, pra... Tchau, Tonton. Que bonitinho. Olha o cidadãozinho do reino aí, ó. Então aí, deles é o reino dos céus. Não.